Espelho esférico é o tema de hoje de física e o Aldo vai demonstrar algumas de suas particularidades. Chama-se de espelho esférico a toda calota esférica refletora, seja ela côncava ou convexa. Em geral, esses espelhos apresentam imagens deformadas. E o nosso conhecido Gauss, realizando estudos em espelhos esféricos, chegou à conclusão de que a região em torno do seu vértice apresenta maior nitidez de imagem. Depois dessas experiências, surgiu o chamado espelho esférico de Gauss, ou seja, aquele que satisfaz as condições mínimas essenciais para se obter uma boa imagem. Olá, Fanny, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos prontos para mais uma aula de física, uma aula de ótica geométrica. Hoje nós vamos analisar os espelhos esféricos. Nós vamos mostrar a luz refletindo nesse espelho e como esse espelho forma as imagens dos objetos. E aqui nós temos alguns exemplos de espelhos esféricos para mostrar para vocês. Então vamos imaginar inicialmente esse primeiro espelho aqui. Esse espelho é um espelho esférico porque ele é formado por uma parte de uma superfície esférica. Mas note que nesse espelho, a parte aqui de trás não é refletora. E essa parte aqui é a refletora. Então, nesse caso, quando a parte externa for refletora, o espelho é denominado espelho convexo. Então, espelho convexo quando a superfície externa for refletora. Vamos dar um exemplo de aplicação desse espelho convexo. Nesse espelho convexo, vocês poderão obter um exemplo dele olhando, por exemplo, para uma porta de uma garagem, num prédio. Então, quando vocês olham para o espelho na porta de uma garagem de um prédio, vocês estarão vendo um espelho esférico convexo. E quando vocês olham para esse espelho, vocês vão ver as imagens dos carros passando na rua. E essas imagens são menores. É um exemplo de aplicação do espelho esférico. Aqui eu tenho um outro espelho esférico. Esse que está aqui, olha. Esse espelho aqui, notem que nesse caso, a superfície refletora é a superfície interna. A parte externa não é refletora. Então, quando a parte interna for refletora, nós diremos que o espelho é côncavo. Espelho esférico côncavo quando a parte interna é refletora. Quando a parte externa for refletora, nós teremos chamado espelho convexo. Vamos dar um exemplo de aplicação do espelho côncavo. Esse espelho é muito utilizado para as mulheres retocarem a maquiagem. Então elas colocam o espelho como esse, próximo ao olho, ao rosto, vai aparecer o rosto ampliado, apresenta os detalhes, a pessoa pode ver os detalhes e assim retocar a maquiagem. Então é um espelho muito usado pelas mulheres e alguns homens também para retocar a maquiagem. Agora, se vocês em casa não tiverem esses dois espelhos, vocês poderão pegar uma colher como esta. Uma colher como esta se comporta praticamente como um espelho esférico. Nesta posição, da colher nessa posição, ela será um espelho côncavo ou convexo, nesta posição. Nessa posição, essa superfície externa é a refletora. Então, nós teremos um espelho convexo. E nessa posição, ela vai se comportar como um espelho côncavo, porque a superfície refletora é a parte interna. Se vocês olharem para o espelho côncavo, no caso com essa colher, vocês vão ver a imagem do seu rosto. Ou, nessa posição, vão ver a imagem também. Então, essas imagens que se formam, que nós vamos explicar na aula de hoje, como os espelhos formam essas imagens. Então, em casa, seria interessante vocês pegarem uma colher, observar o espelho côncavo e convexo para notar as imagens que esses espelhos formam. Agora, para mostrar como essas imagens se formam, nós vamos definir os elementos geométricos do espelho. Então, acompanhe aqui nesse visual que nós temos. Nesse visual está representado aqui o espelho esférico. Note que esse espelho esférico, ele é formado por uma superfície esférica, essa superfície esférica. E o espelho esférico é uma parte da superfície esférica. Quando a superfície refletora for externa, como essa tia está mostrando, o espelho é chamado convexo. E quando a superfície refletora for a parte interna, como essa tia está mostrando, o espelho é denominado espelho côncavo. Esse ponto C, que estou indicando aqui, olha, é o centro da superfície esférica, da esfera. Será denominado centro de curvatura do espelho. Esse ponto V, que está aqui, será o centro da calota, centro do espelho. E esse ponto F, que é o ponto médio de C até V, nós vamos chamar de foco do espelho. A distância de F até o espelho, nós vamos chamar de distância focal do espelho. Distância do F até o espelho, distância focal. E a distância focal do espelho é a metade do raio desse espelho, que é essa distância que está aqui.
Então, são elementos ópticos, elementos geométricos na ótica, que nós usaremos para explicar as imagens. Agora, note, para mostrar como são formadas as imagens, nós vamos usar duas propriedades geométricas. Nós temos várias propriedades, mas aqui hoje, pelo tempo, nós vamos usar apenas duas propriedades. Então, acompanhe novamente no visual que nós temos aqui. Aqui nesse visual está representado o espelho côncavo. Note que a superfície refletora é a superfície interna. Aqui está o foco do espelho e aqui o centro do espelho. Então, vamos à primeira propriedade. Todo raio que incide no espelho na direção paralela ao eixo principal, ele reflete e o raio refletido passa pelo foco. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade. Todo raio que incide no espelho na direção do centro de curvatura, esse raio que está aqui, olha, ele atinge o espelho, reflete, e o raio refletido volta na direção do centro de curvatura. Então, duas propriedades. O raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, como vocês estão vendo. E o raio que incide na direção do centro de curvatura, ele reflete no espelho, passando, voltando pelo centro de curvatura. Vamos ver essas duas propriedades no espelho convexo. Aqui está representado o espelho convexo. A superfície refletora é a superfície externa. A parte interna, aqui não é refletora. Aqui nós temos o foco e aqui o centro de curvatura. Então, novamente, as propriedades. Um raio que incide no espelho, como esse que está representado, esse que está aqui, incide no espelho paralelo ao eixo principal, ele reflete, e esse raio refletido tem prolongamento passando pelo foco. É o prolongamento do raio refletido que vai passar pelo foco. Vamos pegar a segunda propriedade. Um raio que incide no espelho, como esse que está aqui, na direção do centro do espelho, ele reflete, e o raio refletido também na direção do centro do espelho. Então, repetindo as propriedades. Esse raio que incide na direção paralela ao eixo principal, reflete, e o raio refletido tem prolongamento passando pelo foco. E o raio que incide na direção do centro do espelho, reflete, e o raio refletido, ele passa também na direção do centro-foco. Agora, notem, com auxílio dessas duas propriedades, nós poderíamos mostrar como esses espelhos formam as imagens. Então, vamos ver o primeiro caso. Eu vejo um caso em que eu tenho um espelho côncavo e um objeto próximo a esse espelho côncavo, como esse que eu vou fazer aqui, olha. Eu tenho um objeto próximo ao espelho côncavo. Então, nós vamos determinar aqui a imagem desse objeto, próximo ao espelho côncavo. Então, eu vou determinar a imagem. Então, vamos construir a imagem de acordo com o visual que está aqui, ó. Então, vamos lá ver. Então, eu coloquei um objeto no espelho côncavo, isso aqui é um objeto espelho côncavo, e coloquei um objeto próximo ao espelho côncavo. Então, vamos construir a imagem desse objeto. Aqui é uma vela, né? Então, desse ponto da vela, da chama, nós vamos traçar um raio paralelo ao eixo principal. E aqui nós teremos um raio refletido, que está refletido passando pelo foco. Agora, daquela chama, eu vou pegar um outro raio da chama, que vai passar pelo centro de curvatura, na direção do centro de curvatura. Esse raio aqui, ó. Esse raio que incide no espelho na direção do centro de curvatura, ele reflete na direção do centro de curvatura também, que é a segunda propriedade. Então, aqui tenho dois raios refletidos, esse raio refletido e esse outro raio refletido. Esses dois raios refletidos têm prolongamentos, no caso, definindo aquele ponto Pelin que está lá em cima. Esse ponto Pelin, olhe bem a figura, é a intersecção dos dois raios refletidos. Agora notem, um observador nessa posição, quando ele olha para a chama, ele vai receber esses raios provenientes da chama. Então ele vai enxergar a chama, ele tem uma sensação visual e enxerga a chama. Mas quando o observador estiver nessa posição e olhar para o espelho, ele vai receber os raios refletidos no espelho. E quando recebe esses raios refletidos no espelho, ele tem a sensação visual, ele tem a impressão que esses raios vieram lá daquele ponto lá de trás. Aquele ponto lá de trás. Então ele vai ver a imagem daquela chama. E note que essa imagem é maior e à direita. Então aquele observador está vendo uma imagem maior e direita. Que é justamente o caso quando eu coloco aqui uma caneta bem próximo ao espelho. Nós vamos ver uma imagem da caneta maior e direita. Ou também quando nós colocamos o olho assim próximo, naquele caso que eu dei, da mulher colocando, né, o espelho bem próximo ao rosto. Então vai ver a imagem ampliada e direita. Agora vamos ver um outro caso. Vamos ver um caso agora que eu vou colocar um objeto na frente desse espelho. E nós vamos ver a imagem que se forma no espelho. Vamos ver novamente nesse visual que nós temos aqui. Então aqui nós temos um espelho convexo.
e aqui um objeto na frente do espelho convexo. Então, vamos ver a imagem produzida por esse espelho convexo. Então, note, os raios que partem desta chama e atingem o espelho na direção paralela ao eixo principal, refletem, e os raios refletidos têm prolongamentos passando por esse ponto, que é o foco. Agora, eu vou considerar um raio que parte da chama, atinge o espelho na direção do centro de curvatura. Então, ele vai refletir nessa mesma direção. Então, teria esses dois raios refletidos aí no espelho. Agora, notem, o observador nessa posição, quando ele olha para a chama, ele recebe os raios provenientes da chama. Então, ele vai enxergar a chama. Ele tem uma seção visual e enxerga a chama. Agora, quando o observador nessa posição, ele olha para o espelho, ele vai receber esses raios refletidos no espelho. Então, ele tem a sensação visual de que esses raios vieram aqui de trás. Então, ele vai ver uma imagem menor e direita daquele objeto que estava na frente do espelho. É justamente o que acontece quando nós olhamos para um espelho, né, com um objeto na frente do espelho. Esse objeto na frente desse espelho convexo está definindo uma imagem menor, como vocês estão vendo, e direita. É o que acontece também naquele espelho colocado na porta da garagem, que é um espelho convexo. Então, eu procurei dar uma ideia bem rapidinha para vocês de como os espelhos formam as imagens. Vocês poderiam, em casa, utilizando aquelas duas propriedades que nós demos, raio incidente paralelo refletido passa pelo foco, o raio incidente pelo centro, refletido também pelo centro, construir as diferentes posições, as imagens dos objetos nos dois tipos de espelho. E trabalharem também com uma colher. Uma colher nessa posição é um espelho côncavo e nessa posição é um espelho convexo. Fazendo isso, vocês não vão esquecer mais essa teoria.